Olá, sejam muito bem-vindos ao Histórias de Mãe. Bem-vindo, bem-vinda você aí de casa. Lembrando que se você quiser participar com a gente aqui no programa, é só você entrar lá no Facebook, facebook.com/programa Histórias de Mãe. Entra lá, dá a sua sugestão, o que você quer ver no programa, algum tema que você queira sugerir aqui pra gente, que a gente passa pra você aí também, tá bom? É bom essa troca. Laurinha, hoje estou com a minha ajudante, Laura, né, filha? Veio me ajudar aqui no programa hoje um pouquinho, tá aqui fazendo uma bagunça com a mamãe, essa participação especial. De repente você gosta do programa, o seu filho quer vir aqui também conhecer os estúdios, conhecer aqui o Histórias de Mãe, manda uma mensagem pra gente, quem sabe você não vem assistir ao vivo aqui também o programa, tá bom? Gente, começando o programa, eu não gosto de noticiar notícias ruins, eu acho que eu deixo isso a cargo dos telejornais, infelizmente. A gente vê muitas notícias sobre sequestro de criança, infelizmente assassinato, essas notícias que nos entristecem muito, né? E eu sempre procuro deixar isso para o telejornal, para as páginas policiais. Mas eu acho que tem um assunto que a gente está agora acontecendo aqui na cidade que eu preciso comentar, na verdade, como um alerta para você, mãe e pai aí de casa, e um auxílio, porque nós que temos filhos pequenos, a gente sabe, a gente conversa, a gente fala, a gente explica, e mesmo assim, às vezes, a criança, pela imaturidade, obviamente, acaba que não nos dá atenção ou ouvidos na hora que tem que ser, né? Então, ocorreu essa semana casos de tentativa de rapto, de sequestro de crianças aqui em Petrópolis, próximo das escolas, principalmente lá no Morém. E a gente sabe que isso é um assunto que a gente tem que conversar muito, não só com os filhos, né, mas com as outras mães também, a gente fazer como se fosse uma corrente mesmo, para evitar que casos desses, infelizmente, aconteçam. Tem um vídeo que rola aí na internet, inclusive esse ator, não sei se ele é um ator, mas ele faz um experimento em várias situações da vida. E nesse caso ele fez com relação ao sequestro de crianças. É um alerta para a gente. Vamos conferir. You like the car? You guys want to come for a ride in the car? It's the car from the Transformers. Sure. Come on, get in, let's go. Where's Mom and Dad? Did they say you were allowed to do this? Mom and Dad didn't say you could do this? Why'd you get in the car? You want me to bring you back? Yeah. What if I wasn't going to bring you back? I don't know. All right. What are you doing? Why'd you get in that car, Brandon? Why did you get in that car? Why did you get in that car? Look at him. Do you know him? Look at him. Do you know him? You don't know, eh? Why'd you go in that car? Huh? What if he took you away and you wouldn't see Mommy anymore? You don't leave the front yard, got it? Yeah, it's the Transformers car, the Bumblebee. You guys want to go for a ride? Someone's gonna have to get shotgun. Holy crap. It's like you got shotgun. This car's fast. You guys just jumped in this car. Where's your mom and dad? They're inside, I don't see them. They know you're in the car? No. What if I wasn't gonna bring you back? That was your bed. I'm gonna bring you back, but just know next time you don't just run in someone's car like that, alright? As you can see from this video, some children are very gullible. Be sure to give your children a talk on not talking to strangers. Bom, tá aí, né? Vocês viram que, infelizmente, acontece pela ingenuidade das crianças, por mais que a gente alerte, né, o famoso não aceita nada de ninguém, não fala com ninguém estranho. Isso a gente tem realmente que conversar com os nossos filhos, mas eu acho que um primordial não é a desconfiança dos filhos, é a vigilância, né? Então a gente tem que estar atento, tem que observar.
E sempre que surgir alguma oportunidade de conversar, como no caso desse vídeo, mostrar o vídeo e conversar com o filho, né? Porque a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. Mas a gente está vendo que tá, né, houve uma tentativa de sequestro aqui em Petrópolis e isso preocupa realmente muitos pais. Eu imagino que a gente tem que se mobilizar realmente para que isso não ocorra com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, né? Por conta disso, o Eliel Silveira, que é guarda civil, mandou um vídeo para a gente falando sobre o que ocorreu no dia da tentativa de rapto. Vamos conferir. Bom, boa tarde, Daniele, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu queria aproveitar essa oportunidade, esse convite seu, para falar sobre a questão dessas, né, algumas supostas tentativas de sequestro e uma confirmada. Isso aconteceu no meu plantão, eu e meu companheiro pegamos essa ocorrência, onde uma menina lá no Morena, na entrada do Morena, Marcelo Magalhães, um indivíduo num veículo tentou, abordou ela e tentou jogar ela dentro do carro. A sorte dela é que vinha uma amiga mais atrás, gritou para ele largar a colega e ele jogou ela no chão. Ela sofreu algumas escoriações, estava muito abalada, e de forma que não se concretizou esse rapto. Não sei qual era a intenção desse indivíduo. Eu aproveito a oportunidade para orientar os pais que monitorem mais seus filhos na porta da escola, que quem puder buscá-los, ou então que os alunos, eu tenho falado isso nas escolas, que andem em grupos, né, não andem sozinhos, principalmente em escolas onde tem ruas, né, desertas, que andem em grupos, sempre uma turma. Se houver algum veículo suspeito, que retorne à escola, comunique a direção da escola, verifique placa, se puder anotar placa, memorizar a placa, a cor do veículo, característica do indivíduo, se é preto, se é negro, se é alto, se é magro, se usa barba, assim, esses detalhes que ajudam muito na investigação. Na questão dos pais, eu oriento que façam o registro na delegacia. Quando houver no caso do Morém, por exemplo, que façam o registro, porque dali, de repente, sei lá, a polícia, através de um retrato falado, a descrição que a vítima dá sobre a fisionomia, a característica do indivíduo, ou até da placa do veículo, a característica do veículo, vai fazer com que a polícia inicie uma investigação e abra um procedimento, né? Ou então alerte o caso da Polícia Militar, a própria Guarda Civil, através da Ronda Escolar e outras unidades da Guarda Civil, para que passe a monitorar mais através dessas informações. Então é importante que faça o registro. Se não fizer o registro, vai ficar como vamos dizer assim, um boato. Na realidade, essa situação do Morém não foi um boato. Nós acompanhamos e não foi um boato. Correto? Então é muito importante que se faça esse registro na delegacia. E orientar os pais, mais uma vez, para que acompanhem mais a saída de seus filhos, ou peça um colega, oriente os filhos para que ande sempre em grupo, como eu disse, o próprio pai ou a mãe, né, os pais dos avós, quem cuida dos entes, né, dos parentes, que orientem para que andem em grupo, e se houver qualquer suspeita, não aceitem abordagem, não deem informações, não se aproxime de veículos estranhos para dar informações, mantenha uma distância de segurança. Se perguntarem alguma coisa, responda de longe. Se insistir, entra numa loja, entra no comércio, um ponto de táxi, como aconteceu lá, se aproxima de um taxista, porque vai fazer com que o indivíduo disperse e vá embora. Correto? Obrigado aí pela oportunidade e um abraço a todos. Então, a própria escola paroquial Nossa Senhora da Glória, ela emitiu uma nota, né, alertando, pedindo aos pais que observem os horários da entrada e de saída dos filhos, né, alertando também os filhos sobre o perigo das caronas, inclusive com conhecidos ou desconhecidos, e também para tentar ao máximo andar em grupo. A gente sabe que muitos pais trabalham, as mães trabalham e não tem como monitorar isso, mas de repente se fizer grupos mesmo, né, ou combinar, uma mãe leva os filhos e outra busca, enfim, tentar minimizar com que as crianças andem menos tempo sozinhas na rua. E o Eliel continuou ainda e fez um outro alerta que eu acho muito importante também sobre essa questão dos boatos. Vamos conferir.
Bom, Daniele, eu resolvi fazer esse outro vídeo, que faltou um complemento que é muito importante que você tem que divulgar. Esse realmente é o mais, vamos dizer assim, o mais crucial, que é a questão dos boatos na internet. Evitar de divulgar placa de veículo, marca de veículo, cor de veículo, suspeito em porta de escola, em qualquer local. Essas informações, o cidadão, o pai, o aluno, qualquer cidadão, qualquer pessoa de bem, que verificar essa situação, anotou a placa, viu a marca do veículo, identificou o indivíduo, a fisionomia dele, tem as características, liga 190, liga 153 da Guarda Civil, liga para a Polícia Civil e faça a denúncia. Não coloque na internet, não coloque, na dúvida, não coloque nada na internet. Isso está gerando transtorno, tem pessoas de bem que estão sendo espancadas, estão sendo prejudicadas por causa dessas informações equivocadas, esses boatos que estão circulando na internet. O procedimento padrão é esse. Verificou um veículo suspeito, anotou a placa, viu a característica do indivíduo, liga para o 190. Tem um veículo estranho parado na porta da escola, abordando as crianças. Passa a Polícia Militar, 190, Guarda Civil 153 ou a Polícia Civil. E eles vão tomar o procedimento. Não divulguem essas placas e essa marca desse veículo, nem fotos na internet. Você pode estar prejudicando uma pessoa de bem que está ali por outro motivo qualquer. Ok? Isso é muito importante você divulgar para mim. Te agradeço aí, um abraço a todos aí. Realmente, essa informação do Silveira é muito importante porque nós já vimos casos assim, né, de pessoas que colocaram fotos e falando que a pessoa estava sequestrando, roubando criança e aí ocorreu espancamento, enfim. Né, gente? Então é só um alerta mesmo para você ir de casa, mãe, pai. A gente sabe que a gente sempre fica preocupado, né? Mas uma maneira de ajudar, de colaborar é a gente se unir e passar informação entre nós, entre a Guarda Civil, entre a Polícia Militar, não deixar que essa informação seja apenas um boato, mas que a gente verifique e averigue esses casos, tá bom? A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Vai, Érica, café cheio. Alô, Júnior. Show. Deixa eu ver como é que ficou. Não, pra te mostrar, não. Eu quero ver se eu fiquei bem na foto. Ah, quer ver se ficou bem na foto? Eu quero. E você, quer ficar bem na foto? Assiste o nosso programa. Sábado, às 9 da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite. Estamos de volta com Histórias de Mãe, com a participação especial da Laura aqui. Eu quero falar para você sobre a Dona Chica, que montou esse espaço para a gente aqui de brincadeiras, de brinquedos e também todo o nosso cenário aqui. Então, se você quiser montar um quartinho de bebê, assim como você está vendo aqui, ou você tem alguma outra ideia, você passa lá no Shopping Vilarejo, loja 138, busca lá, além de tudo, produtos para o quarto do seu filho, né? Você também vai encontrar roupinhas de bebê e muito mais. A Dona Chica tem um produto aqui. Pega aqui, filha, a girafinha para a mamãe. A girafinha. Isso. Que é esse bichinho aqui que a gente utiliza para enfeitar, né? Você pode enfeitar o quarto do seu bebê e tudo. Mas esse bichinho representa muito um assunto que a gente vai falar agora, que a gente chama de objeto de transição. Você já ouviu falar sobre isso? Pois cada criança ela pode vir a ter ou não, né? Geralmente a gente representa por um bichinho que é muito característico também, paninhos, cobertor, né? É um objeto que a criança se apega durante um tempo
E aquilo gera segurança nela, ela fica mais calma, em momentos quando ela está meio agitada, com medo, sentindo insegura, ou quando vai dormir, né? Então esse objeto, muitas mães comentam comigo, meu filho tem um bichinho que não larga, ou tem um paninho, tem um cobertorzinho, ou então parte do corpo. Por exemplo, a Laura, o objeto de transição dela é o meu cabelo. Então é o momento que ela quer dormir, que ela está com medo, ela fala, mamãe, mexer cabelo. E eu acho que é um assunto interessante para a gente poder abordar aqui no programa, porque às vezes você não está percebendo que o seu filho está com esse objeto de transição, que nem sempre é um objeto, né? E você não dá aquela atenção, ou então desfaz do bicho, enfim. A coordenadora e do curso de psicologia da FMP Fase, também a psicóloga Rovena Paranhos, mandou um vídeo para a gente para falar mais ou menos o que é objeto de transição. Vamos ver. A gente chama objeto de transição, e esse é um nome científico, ninguém precisa ficar preocupado com a cientificidade desse nome. O importante é a função que ele desempenha na vida de uma criança. É todo e qualquer objeto que essa criança elege e que não vai largar. Então pode ser um bichinho de pelúcia, pode ser uma fralda, pode ser um bonequinho, não importa. Esse objeto, não importa qual seja esse objeto, a função dele, e que precisa ser entendida e respeitada pelas mães, é que ele dá à criança a segurança dos próximos passos que ela vai dar na vida. Então, em que sentido? Ele torna, como essa criança carrega esse objeto para todo lado, muitas vezes a família fica preocupada, porque pega o objeto, quer lavar o objeto, quer tirar da criança, para que eu vou sair, você vai carregar esse bichinho feio, porque no final ele está manuseado, está todo desconjuntado, e muitas vezes os pais querem que a criança deixe e não saia com o objeto. Esse objeto dá segurança à criança quando ela começa a sair daquele mundo mais restrito, que é o mundo familiar ali que ela tem, tá? Para o mundo social mais amplo. Então, por isso que ele se chama de transição, ele dá a essa segurança de transformar aquilo que ainda não é familiar à criança com uma certa familiaridade. Então, eu saí daquele ambiente mais restrito e já estou começando a conviver com outros ambientes, com outras pessoas que não são só aquelas que eu tenho ali perto de mim, no meu cuidado no todo dia. E aí, é como se eu precisasse de uma certa estabilidade, mas, bom, esse ambiente não é tão ameaçador. Então, aquele objeto faz essa função de tornar familiar para a criança aquilo que não é muito familiar. Uma das coisas que a gente precisa entender, e que seria interessante que as mães contribuíssem, é não tirar esse objeto bruscamente da criança, né? Pode ser que seja incômodo para a mãe ou para o cuidador dessa criança ela arrastar um boneco desconjuntado, não querer lavar o boneco, não querer se separar daquele objeto. Ela vai naturalmente se separar dele quando ela conseguir ganhar essa segurança que ela precisa. Por isso, transição no nome, ela precisa dessa segurança na transição para o não familiar. Quando aquilo que é uma novidade para ela já ficar uma coisa natural, assim, naturalmente, de uma forma talvez até muito imperceptível e muito tranquila, ela não vai mais precisar do objeto. Ela vai saber lidar com um mundo novo de uma forma segura, mas o que garantiu essa segurança foi exatamente esse objeto que vinculou o mundo familiar àquele mundo não familiar. Então as mães poderiam ajudar respeitando aí o manuseio desse boneco. Deixa a criança levar. Vai haver um momento que ela mesma não vai, ela vai dispensar o objeto naturalmente. Isso significa que ela fez uma transição segura para aquilo que é o não familiar. E esse mês a revista Crescer, ela publicou 9 curiosidades sobre o objeto de transição que eu acho interessante compartilhar com você. Vamos ver a primeira curiosidade. Nem toda criança tem objeto de transição. Às vezes a gente está comentando aqui e você está falando, meu filho não tem, meu filho não tem nada que apegue, que ele tenha esse apego, né? Não necessariamente toda criança tem que ter objeto de transição, isso vai de cada criança. Eu vou contar, por exemplo, eu tinha que era um cobertor que com o passar do tempo virou um trapo todo sujo, preto, todo esburacado, e eu carregava ele para o lado, para cima e para baixo. Comia, passava no nariz, passava na orelha e não podia de maneira nenhuma ninguém encostar naquilo. Então era uma coisa minha que eu me lembro até hoje, para você ver como é que marcou a minha infância, né? Vamos conferir outra curiosidade.
ele só pode ser escolhido pelo seu filho. Não adianta a gente pegar, igual eu mostrei aqui, o bonequinho da Dona Chica e incentivar forçar com que aquele seja um objeto de transição. A criança vai escolher o que ela vai sentir mais confortável, e aí, se ela quiser, esse vai ser eleito o objeto de transição do seu filho. Então não adianta forçar que ele que vai escolher. Vamos ver outra curiosidade. É saudável, sim, você não precisa ficar preocupada, achando que a criança carrega ele para cima e para baixo, que isso faz mal. Na verdade, gera segurança, como a psicóloga falou, né? Então, em algum momento, ele precisa disso. Então, não tem problema nenhum ele ter um bichinho, um bonequinho, alguma coisa que ele carrega para cima e para baixo. Não precisa ficar preocupada. Mais uma curiosidade. É saudável, já falei. Vamos ver outra. Passa para outra, Michel. Essa de ser lavada é engraçado, né? Como eu te falei, eu tinha esse paninho. Então, uma vez minha mãe cismou de lavar, porque ele estava preto, sujo, fedorento, e aí ela lavou, e aí pra mim perdeu a graça totalmente. Então, você não deve lavar, né? A não ser que seja um caso muito extremo, mas o apego da criança é o cheiro, né? Aquilo também traz uma segurança para ela. Então, evite de lavar e manusear esse objeto de transição, tá bom? Mais uma, vamos ver. A criança pode ter mais de um objeto de transição, 1, 2 ou 3, enfim, o que ela eleger, isso também não tem problema nenhum. Às vezes vai para um lugar, esqueceu, tem o outro, e isso também pode ocorrer. Mais uma curiosidade. É bom que a criança não leve, né, ele para a escola. Lógico que na escola também, às vezes, é um momento que ela necessita, ou que está mais insegura. De repente, quando ela entra na escola, ela dá aquela insegurança e ela sente falta daquilo. Mas é bom evitar. De repente, entrou na escola, levou uns dias e depois, aos poucos, você vai tirando, deixando para ele usar fora da escola. Outra curiosidade. Quando é uma parte do corpo, geralmente de outra pessoa, né, no caso eu tenho a questão do cabelo com a Laura, né? Se isso não atrapalhar muito, a rotina, né, não tem problema nenhum. O problema é que quando a criança quer a todo momento mexer naquela parte do corpo da mãe ou do pai, ou da própria orelha, né, o cabelo, o nariz, tem muita criança que faz isso, desde que não atrapalhe o outro, também não tem problema nenhum. Vamos ver a última. É a última? Vamos ver. Isso, a última. Passou da hora, né? A gente fica preocupado. Meu filho já está grande, será que ele precisa usar o objeto de transição? Isso é normal, a criança aos poucos, como a psicóloga falou, vai largando aquilo, né? Alguns dizem que entre 3 e 5 anos é o momento de largar, porque ela já vai ter uma segurança melhor, já não vai se sentir tão distante da mãe assim, e aos pouquinhos ela vai largando, não tem problema nenhum, não precisa ficar com medo, nem com receio, mas é uma fase gostosa da criança. Não, de maneira nenhuma, não tire o objeto do seu filho, não esconda, não jogue fora, isso não vai adiantar de nada, e pelo contrário, vai trazer um trauma maior. Então, aos poucos, não se preocupa, ele vai largando, e aí não vai ter mais objeto de transição e você vai sentir falta depois, tá bom? Aqui, vamos para o intervalo comercial rapidinho e volto já já. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Uma mãe reconhece na outra as dúvidas e as primeiras conquistas, as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Você está assistindo Histórias de Mãe. Vai, Érica, caprichei. Alô, Júnior? Show! Deixa eu ver como é que ficou. Não, vou te mostrar, não. Eu quero ver se eu fiquei bem na foto. Quer ver se ficou bem na foto? Eu quero. E você, quer ficar bem na foto? Assiste o nosso programa. Sábado, às 9 da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite. De
de volta com Histórias de Mãe, o programa está acabando. Eu quero muito agradecer a loja Nude Moda Feminina, que está me vestindo hoje também. Fica lá na rua Dr. Paulo Hervé, número 1350, loja 1, passa lá. Eu, que adoro vestido, elas estão especialistas em vestido e você vai gostar e muito. Também tenho a página no Facebook, que é Nude Moda Feminina. Passa lá para você conferir. O programa chegou ao final, eu quero muito agradecer o Iago, que está aqui com a gente, sempre acompanhando e participando, me ajudando. Obrigada, Iago, pela sua ajuda de sempre. Obrigada, Michel. Obrigada, Peter. Obrigada, Bruno. Obrigada, Laurinha, pela sua participação também, filha. E a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.